Hoje vamos falar sobre a saúde dos ouvidos. Que cuidados devemos ter aí no nosso dia a dia para prevenir doenças graves que podem até provocar surdez? É o que a gente vai saber agora com o médico otorrinolaringologista, o Dr. Renato Marinho Correia, que está conosco aqui online. Dr. Renato, seja bem-vindo, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, obrigado pelo convite aí. Tudo que for para contribuir, melhorar a informação é sempre bem-vindo. Maravilha. Doutor Renato, vamos começar falando sobre os principais problemas aí que atingem os nossos ouvidos, as doenças aí mais comuns. Falando em doença, eu acho que sempre nós lembramos da famosa otite, né? E que ela pode se localizar tanto no canal do ouvido quanto lá dentro do ouvido, né? Que é a otite média. E são infecções comuns, estão entre as infecções mais comuns das vias respiratórias, né? E a mais famosa que a gente conhece é a da piscina, né? A criança vai na piscina, nada, ou a gente acaba manipulando demais o ouvido e inflama o canal. Algumas vezes essas infecções podem ir mais profundamente e causar otite média aguda. E dependendo do tempo que ela fica, as otites médias crônicas, que são de mais anos, geram perfuração no tímpano. Falando de doença do ouvido, que a gente lembraria mais são as otites mesmo, né? Tá certo, doutor Renato. Bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora para a gente sobre aquela coceira no ouvido. Tem gente que sofre com esse problema e acaba muitas vezes colocando objetos. Essa é óbvio, né? É uma conduta errada. Mas o que pode provocar esse problema? O mais importante a gente destacar é que dentro da nossa orelha tem pele também. Pele, tem micropelos ali que estão ajudando na formação do cerúmen, da cera, né? E assim como a nossa pele fica seca nesse período mais seco, lá dentro do ouvido também. Então, normalmente é comum ter coceira no ouvido. O que acontece é que às vezes a gente fica um pouco mais angustiado e a gente quer coçar e acaba colocando objetos, caneta, chave, até o próprio cotonete, mas a coceira é comum, assim como em qualquer parte do nosso corpo. É um mecanismo de movimentação dos cílios e a gente sente esse desconforto e acaba coçando. Algumas pessoas têm mais coceira porque também têm alergias, né, específicas do ouvido, que também é conhecido como otite, e é mais alérgico. Então, algumas pessoas realmente têm mais coceira, mas coçar o ouvido é uma coisa comum. Certo, doutor Renato, agora e o uso do cotonete para fazer limpeza do ouvido? Pode, é certo, é errado? Quando deve ser feito e como? Eu sempre gosto de falar isso, que o fato de usar o cotonete não é que é uma coisa errada, tá? É porque a gente vem de uma carga cultural de uso do cotonete como se a produção da cera, ou a cera que nós temos no ouvido, fosse uma infecção, ou como fosse uma sujeira. Na verdade, a cera é um mecanismo de proteção do ouvido. Nós que temos a mania de querer limpar, uma mania de limpeza. E eu sempre pergunto para os meus pacientes se alguém já leu o que está escrito na caixinha de um cotonete. Está escrito bem na capa lá, circulado lá, não introduzir dentro do canal auditivo. Mas é que nós viemos de uma questão cultural que a gente já quer colocar o cotonete lá dentro, aproveitar e coçar. E muitas vezes a pessoa não tem excesso de cerúmen, de cera, né? De tanto limpar o ouvido, ela acaba empurrando mais para dentro e aquilo vai se acumulando. Então, na verdade, o fato da cera acumular no ouvido é muito mais culpa nossa com o uso do cotonete do que se a gente deixasse o ouvido e fizesse uma limpeza externa, como é o recomendado. O cotonete, então, ele não é recomendado, mas ele não é proibido. Tá explicado então, doutor. E o que pode desencadear o problema da labirintite? Bom, a labirintite a gente já entra numa questão de equilíbrio, né? Tontura é o segundo sintoma mais comum do mundo, só perde para dor de cabeça. Então, o termo labirintite, que para nós otorrinos não é o termo adequado, correto, faz a gente parecer que está com a mesma doença todo mundo. Eu tenho labirintite, eu também, fica parecendo que é tudo a mesma coisa. Mas elas têm várias causas, vários tipos de alterações que acontecem no nosso labirinto, ou até na parte metabólica, parte hormonal,
a questão também da gente estar um pouco mais preocupado, até processos inflamatórios, para vocês terem uma ideia, como uma gripe, uma virose, ela pode desencadear um quadro irritativo no ouvido e acabar gerando uma tontura, que é aí conhecido como labirintite popularmente, né? Certo, doutor Renato, voltando a falar um pouquinho sobre a higiene aí, né, do ouvido, enfim. Eu tenho visto alguns vídeos até na internet, rede social, enfim, uma limpeza feita aí com um tipo de aparelho que vai saindo ali uma água, enfim, com um pouco de sujeira, entre aspas, né? Cera, enfim. Que tipo de limpeza é essa? Ela é necessária? Porque, assim, a gente passa a vida toda sem fazer esse tipo de limpeza, né? E atualmente eu tenho visto esse vídeo aí rolando pela internet. O que seria isso, doutor? Sim. Tá passando na internet muito um vídeo de uma técnica chinesa de oriental aí de limpeza de ouvido, em que eles colocam um cone no ouvido e acendem fogo na parte externa dele até um certo nível para puxar essa cera. Mas nós já fizemos um teste, nós temos até um vídeo no canal, tem um canal chamado Falando em Ouvido na internet, em que a gente mostra um teste. Nós limpamos o ouvido de um paciente, deixou limpinho, e nós colocamos esse cone e acendemos. Porque toda vez que eles abrem esse cone, tem um monte de sujeira lá embaixo. E a gente pegou um ouvido limpo e fez isso. Na hora que a gente tirou e abriu, estava cheio de uma massa meio amarelada lá, que realmente lembra visualmente a cera. Então, na verdade, é uma técnica que não é padronizada dentro da medicina, é uma técnica alternativa, né? E que, na verdade, não limpa o ouvido. É o próprio produto da queima desse papel, dessa folha, que se acumula no final e faz parecer e dá a impressão de que removeu o cerume de ouvido. O jeito de limpar o ouvido, a forma correta de limpar, deve limpar, claro, que senão fica saindo aqui no canal. A forma correta é após o banho, depois que você enxugou seu cabelo, pega a toalha, passa na entrada do ouvido. A gente só precisa limpar o ouvido na entrada. Se você fizer isso todos os dias, você não vai ficar incomodado com aquela cera saindo do ouvido. Tá certo. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre o zumbido no ouvido. O que pode provocar? Por que algumas pessoas têm esse problema? Assim como o nosso corpo inteiro, o nosso corpo ele faz barulho. O coração faz barulho, o intestino faz barulho, o ouvido faz barulho. O nosso corpo ele tem um processo de mascaramento natural para que a gente não escute o que está acontecendo lá dentro e consiga prestar atenção mais na parte externa. O que acontece é que existe uma quebra desse mascaramento e normalmente ela está relacionada com algo que afete as frequências da nossa audição. Então, perdas auditivas, seja ela temporária, como cera ou uma infecção, ou o próprio desgaste do envelhecimento ou exposições a barulhos excessivos, lesam essas frequências auditivas. E o primeiro sintoma que a gente acaba tendo são esses zumbidos, que podem ter diversas formas. Algumas pessoas queixam como uma TV fora do ar, outra um bule, uma panela de pressão, um grilo. Então, o zumbido nada mais é do que um sinal que existe alguma alteração na sua função auditiva, mesmo que você esteja escutando perfeitamente bem. Então, é um sinal de que você precisa procurar uma ajuda. Porque se no início a gente consegue identificar o que está causando, a gente pode entrar com um tratamento precoce e provavelmente consegue reverter essas alterações. Certo. Doutor Renato, tem algum problema de saúde aí que pode provocar a surdez? Alguns desses problemas aí que você já citou pra gente, ou algum outro? Sim, sim. A surdez, naturalmente, ela vem com a idade, né? Isso aí faz parte, nós somos seres vivos, vamos envelhecendo e nossas funções vão diminuindo. Normalmente, a surdez da idade, ela vem em torno dos 60 anos. Antes disso, é alguma outra coisa que deve ser investigada. As infecções em geral podem desencadear surdez. Quando você tem uma otite média aguda, a gente tem uma surdez temporária, que o ouvido fica cheio de secreção, então a gente parece que está debaixo d'água, né, essa sensação. Mas é uma surdez temporária. Agora, qualquer coisa que infeccione a região da máquina da audição, que é a cóclea, pode gerar algum tipo de morte celular e isso perder a audição
lesar mesmo a audição definitivamente. É muito comum uma entidade que a gente chama de surdez súbita. É um processo inflamatório que acontece no ouvido e desliga a audição. Um dos principais fatores é a virose. E se vocês observarem, o Covid é uma virose. Nós tivemos alguns casos de surdez pós-Covid por esse quesito, né? O vírus vai lá, inflama o nervo e desliga o ouvido. Tem alguns estudos que mostram que até há uma relação de alteração auditiva com Covid em torno de 15%. Então, infecções em geral podem gerar alterações auditivas. Então, o grande ponto é esse. Não estou ouvindo legal, não está bom, a gente não deve ficar esperando demais para ver o que vai acontecer. Porque às vezes a lesão se define, se instala e a gente já não tem como reverter. Tá certo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente quais são os alertas, né, os sinais de alerta aí que o nosso corpo dá, que mostram que é hora de procurar ajuda médica. É quando a gente começa a sentir uma alteração ali na nossa capacidade de ouvir? Isso. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que se o corpo está mandando alguma coisa que você não costuma sentir, alguma coisa não está normal. Então, é comum a gente ser abordado e perguntar, doutor, isso é normal? Bom, se você está sentindo alguma dor, algum desconforto, algum sintoma auditivo, não está ouvindo legal, você está tendo algum zumbido, a audição está mais abafada, alguma coisa está errada. E, às vezes, a melhor maneira de você resolver isso é procurando um médico, principalmente um especialista em audição, no ouvido, que é o otorrinolaringologista, para a gente poder identificar. É importante entender que, quanto antes a gente identifica um problema e inicia um tratamento, a perspectiva de melhora dele é muito melhor, muito mais eficaz. Certo. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre os fones de ouvido, né? O senhor está usando um agora, nós também estamos usando. Eu acho que com essa pandemia, muita gente que não usava passou a usar, né? Quais os cuidados que a gente deve ter com o uso desses fones e o que podem provocar se forem usados da forma errada? Eu acho que a situação agora que nós estamos vivendo realmente obrigou muito mais o home office, as reuniões online, até todos os encontros passaram a ser de forma mais virtual. Então, acaba que aumenta o uso de fone. O mais importante do fone não é que o fone causa uma doença. É claro que a gente tem que higienizar todas as vezes, tá? Para não ficar acumulando sujeira, ou porque a gente coloca ele na gaveta ou em outro lugar que acaba expondo, colocando sujeira no local. O mais importante é a altura que você está ouvindo o som, né? O nosso ouvido ele é feito para ouvir, mas o excesso de ruído, a altura desse som, podem gerar alterações e lesões nas frequências, né, auditivas, matando algumas células dentro dessa máquina da audição. Então, o fato de a gente usar fone, algumas pessoas realmente utilizam eles o dia inteiro, é basicamente a gente regular a altura e dar um descanso para o ouvido. Quem já usou fone durante muito tempo sabe, o ouvido começa a ficar mais de meia hora, uma hora no ouvido, até o ouvido começa a doer um pouquinho. Então é um sinal de descanso. Então, se você vai ficar numa reunião lá 1, 2 horas, a hora que terminar, descansa um pouco o ouvido, dá lá uns 10, 15 minutos, às vezes uma meia hora sem o fone, volta para essa reunião. O importante é não sobrecarregar o ouvido, mas o fone realmente é uma coisa que agora faz parte do nosso dia a dia. Basta a gente cuidar do fone também e não exagerar nas alturas, né, do som que está saindo dele. Tá certo. E para essas pessoas, né, que passam o dia inteiro com o fone, existe algum que é melhor? Algum que pode ficar mais confortável para a pessoa? Na verdade, isso é uma coisa muito individual. Tem gente que sente mais conforto com os intracanais, que são esses que a gente coloca aqui no ouvido, como eu estou usando. Tem pessoas que preferem o abafador externo, que é aquela almofada grande que fica por fora do ouvido. Isso é uma coisa muito individual, não faz muita diferença. A questão do som, da altura do som é que faz a diferença. O conforto do fone é uma coisa muito individual. É o que cada um se sente mais confortável mesmo.
Certo. Vamos falar um pouquinho então sobre essa altura e o volume, né? Qual que seria o volume ideal? Eu sei que tem alguns aplicativos, eu até uso esse aplicativo para medir os decibéis ali de um ruidinho que eu coloco para minha filha dormir, por exemplo. Mas no fone não é possível a gente fazer essa medição. Como é que a gente faz ali para saber quando o volume está alto demais ou quando que está o ideal? Eu vejo, principalmente adolescentes, né? Meus sobrinhos, por exemplo, às vezes ela está com fone, eu estou ouvindo a música que ela está ouvindo ali no fone dela. Isso é um sinal de que está além do volume ideal? Exatamente. Quem está ouvindo, às vezes varia muito do emocional. Quando a gente está muito feliz, a gente gosta de ouvir uma música boa, alta, para aquele momento de alegria. E desde que seja uma música curta, um espaço, uma música, você pode até ouvi-la mais alto. Agora, dentro do nosso uso, pela visão de quem está usando, o nosso ouvido ele é muito sensível. Então, se o som está muito alto, a gente fica desconfortável. Então, o ideal é que a gente não deixe que esse som nos desconforte muito. Já para mãe, pai, que estão assim, de olho nos adolescentes, nas crianças, você está do lado de fora desse fone e escutando o som, é porque está muito alto. A pessoa que está do lado está ouvindo o que a pessoa com o fone está ouvindo, é porque a altura desse som, com 30 minutos, 1 hora, é bem possível que haja alguma lesão na frequência auditiva dessa criança ou até desse adulto que está com o som mais alto. Então, ouvir o fone, a pessoa que está com o fone, você está ouvindo o que ela está ouvindo, já é sinal de alerta, mais do que um sinal de alerta, né? Sinal de que vai haver uma lesão mesmo. Então, o ideal é a gente colocar o som porque é difícil a gente fazer essa medição dentro de um fone, né? É colocar uma altura em que a gente consiga entender o que está sendo dito, tá? Mas sem agredir o ouvido. Quando o som é alto, a gente sente até o tímpano bater, né? Então, o mais importante é a sensibilidade aí. Tá certo, doutor. A gente está em época de férias, né? Muitas pessoas acabam correndo atrás das piscinas. Quais cuidados a gente deve tomar e o que fazer quando entra água no ouvido? Bom, a primeira coisa quando você vai para uma piscina ou sai, independente de entrar água ou não, a gente se enxuga, né? E seca o cabelo e aproveita essa toalha e seca bem o ouvido. Aquela história dos 3 pulinhos sempre funciona. E é bem-vindo sempre. Então, o mais importante é a gente secar o ouvido. Aquela criança que tem muita infecção, o que a gente orienta é sempre secar bem o ouvido na hora que ela sai da piscina, tá? Nós não recomendamos ficar pingando álcool ou qualquer outro produto, que isso é uma coisa que pode irritar ou até machucar o ouvido dessa criança. É secar naturalmente mesmo, com a toalha, tá dando aqueles 3 pulinhos. Quando está acumulando muita água no ouvido, provavelmente é porque já deve estar com uma quantidade de cera maior, então essa cera absorve a água e a pessoa fica com aquela sensação de tampado. Então, se você está pulando, não está saindo aquela água, é porque provavelmente deve ter misturado um pouquinho com a cera. Mas a forma mais correta mesmo é, após o banho de piscina, sempre secar o ouvido com a toalha, sem ficar enfiando algo lá dentro. Certo, doutor. Tem muita gente que fala que as pessoas que falam alto demais, de repente é porque ela tem um problema de audição. Isso é uma verdade? É um mito? Pode ter algum fundamento isso aí? Na verdade, é difícil a gente classificar dessa forma, né? Realmente, se a pessoa está falando mais alto, talvez ela está precisando... nós precisamos ouvir nossa voz para a gente regular nosso nível de fala, né? Então, se a pessoa está falando mais alto, pode ser realmente um sinal de que a audição dela não está tão boa, tá? Mas é claro que em ambientes muito barulhentos, ambientes abertos, como por exemplo num restaurante, a gente acaba elevando mesmo a voz, né? Mas sim, sem dúvida alguma, é um sinal de alerta de uma possível alteração auditiva. Tá certo, doutor Renato. Quero agradecer a participação do senhor, o tempo, né, de vir aqui esclarecer. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Aí é sempre bom esclarecer, são dúvidas comuns, tá? O consultório sempre está cheio dessas dúvidas e a gente pergunta, olha na internet, vê e ouvir alguém que tem um costume de lidar com isso é um pouco mais esclarecedor. E coloco-me à disposição aí sempre que vocês precisarem. Tá certo. Até uma próxima oportunidade, então, viu? Obrigado. Muito obrigado. Abraço.
Obrigado.